Bem-vindos ao CamiCast, mais uma nova temporada para vocês, que o Senhor colocou no meu coração e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida de alguma forma. Hoje, a temporada que o Senhor colocou no meu coração é Dons e Talentos. E pensando sobre isso, eu comecei a orar e eu falei, Senhor, fala comigo, o que eu faço, como que eu posso seguir, né, conforme o Senhor quer. Enfim, eu começo conversa com o Senhor, sabe? E aí, ele me deu, né, o tema e eu falei, cara, meu Deus do céu, então vamos embora. É um tema que eu relutei muito, mas eu sou uma mulher obediente, então eu estou aqui por obediência. E eu gostaria de começar esse EP novo, né, essa nova temporada, com um convidado muito querido. Ele é super talentoso, é amigo da família. E, assim, eu falo que Deus, ele, como eu sempre falo, né, Deus não une pessoas, mas ele une propósito. E é um propósito nisso, estar aqui, sabe? Gravando para vocês. Eu gostaria de convidar uma pessoa que eu admiro, tenho um carinho muito grande mesmo, sabe? Por ele, pela família. O que mais? Gente, eu vou ficar falando aqui, né? Ele tem 23 anos. Ele é professor, ministro de louvor, casado. E eu vejo ele dando muita aula, sabe? Vejo o coração de serva dele. E é com vocês, Natanael, vulgo Tatá. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Né? Um prazer estar aqui. Normalmente a gente fica do outro lado da câmera, mas hoje ser convidado é uma honra para mim, um prazer estar aqui hoje. Que bom, Tatá. Eu fico muito feliz, muito mesmo, até porque a gente se sente mais à vontade quando a gente está com amigos em casa, né, gente? É sobre isso. Coisa boa. Bom, o Tatá, eu vou falar Tatá, né? Pode falar, chama Tatá. Ele de Tatá, enfim. Às vezes eu nem reconheço quando alguém me chama de Natanael. Assim, Natanael, eu pensando sobre isso e falando sobre dons e talentos, sabe? Eu sempre tive uma sensibilidade muito grande em relação a isso por conviver com pessoas talentosas, né? Mas assim, não somente como uma aparência, mas como uma essência, sabe? Então, assim, e eu acho que é um tema legal de ser abordado, porque muitas pessoas que estão na mídia, que estão no YouTube, que estão no podcast, que estão em todas as redes sociais, elas, querendo ou não, elas buscam, de alguma forma, de como poder acrescentar, sabe? De como colocar, mostrar os talentos, né? Que Deus conduziu, que Deus, né? Então, assim, muitos usam como você, como professor, né? Outros com ministro de louvor, e eu vejo, gente, no Natanael, ele não posta nada, sabe? É real isso. Eu falo, cara, não é possível, então ele vai ser meu primeiro convidado. É isso. Ele vai ser meu primeiro convidado. É sobre isso. Amém. E Tatá, eu queria entender um pouquinho como que você, um pouco do seu testemunho, sabe? Que você possa, como que você entrou no âmbito da música, né? Da arte. E hoje você vive da arte, querendo ou não, né? Glória a Deus, né? Tipo isso. Mas como que você entrou nesse meio? Como que foi? Assim, conta pra gente um pouquinho. Cami, é uma coisa muito interessante. Hoje, graças a Deus, eu posso viver da música. Tenho meu sustento através da música. Não só da música, mas outras coisas. Mas o principal é da música e de ser professor de música. Mas a minha vida com a música começou muito pequeno. Meu avô, ele é maestro de orquestra lá em Rondonópolis. Já foi maestro da Assembleia de Deus. E aí ele toca vários instrumentos. Mas ele não foi minha principal referência de músico. Depois de anos que eu começo a falar que meu avô é minha principal referência de músico. Mas é porque eu vi ele tocando, mas bem raramente. Porque a gente não era da mesma igreja. E aí acabava que eu nem via ele tocando. Mas minha referência de músico eu comecei muito pequeno vendo meu irmão, Patrick, tocando violão na igreja, indo ministrar louvor nas igrejas. E aí ele me levava às vezes pra ir. Aí às vezes eu ficava chorando porque eu não queria estar lá. Mas hoje eu tenho essas memórias guardadas de ver ele ministrando. E aí, ali que eu tomei gosto, ali que eu falei, cara, deve ser legal tocar, deve ser... parece ser legal, essa música é legal. Gente, eu não sabia disso, tá? Ele é meu amigo, eu nunca perguntei. Ai, que vergonha. Mas é verdade, que a gente fala tanta coisa, tantas coisas, né, Tatá? E assim, que legal. E eu falo que isso tá muito... Falo que não tem jeito, né? Fala que fica na veia, né? É de família, né? É de família. Apesar de eu ser o único da minha família, assim, colocando meu pai, minha mãe, minha esposa e meus 2 irmãos,
eu sou o único da família que sou músico de ofício. Todos já tentaram, né? Meu pai, ele toca bateria, mas... Desculpa, pai, mas o senhor toca muito mal bateria, foi mal. Mas meu pai toca muito mal bateria. Mentira, ele consegue segurar, ele consegue segurar. Ele consegue segurar. Minha mãe, ela sempre cantou, sempre cantou. Então minha referência de cantora é a minha mãe. Já cantei com ela também. Já, todo mundo já cantou junto. Patrick também, ele toca violão e canta, mas não é essa a profissão dele. O Christian, meu irmão do meio, ele gosta muito de música, já tentou tocar violino e hoje eu dou aula pra ele de bateria. Eu sou professor de bateria dele. Então hoje ele toca bateria e toca um pouquinho de violino. Não sei se ele toca violino ainda, porque eu não sei se ele pega mais. Ele toca viola caipira também, porque ele gosta. Sério? Que legal, gente, você viu? A minha família também, meu avô tocava, né? Então a gente reunia os netos assim e ele sempre fazia isso nas férias, né? Meu avô paterno. Ele reunia os netos, aí fazia uma roda, e ele tocava, e minha avó cantava, estava poesia, era muito bom, né? Que massa. Então, assim, outra coisa, em relação, como que você entendeu, sabe, Tatá, que a música, o chamado de Deus para sua vida, como você teve essa virada de chave? Até porque você cresceu num lar assim, ou não, e muitas das vezes, que eu pergunto, porque muitas pessoas não, entendeu? E depois acabou se encontrando, né? Eu digo que a gente nasce na igreja, mas a gente não é crente, né? A gente tem um momento em que a gente dá o start ali, a gente entende que Cristo é para nós. Mas eu cresci na igreja, eu tive o privilégio quando eu nasci, a minha família inteira já era convertida. Mas os meus irmãos não tiveram esse privilégio. Meus pais se casaram e meus irmãos, minha mãe era cristã e meu pai ainda não era. Então aí, depois, meu pai se converteu e aí eu tive a oportunidade de já nascer num lar totalmente cristão. Então, desde pequeno foi muito me ensinado isso. E desde pequeno, a escritura sempre foi muito ensinada em casa. Meu pai, ele é um mestre nato, professor nato. Ele é professor de física. E ele é absurdo ensinando. Ele é muito eloquente ensinando. E aí... ele sempre me ensinou sobre chamado, sobre essas coisas, sempre me impulsionou, ele e minha mãe sempre me apoiaram demais. E sempre eles me ensinaram que o chamado é a gente ir no mundo e pregar o evangelho. Mas aí Deus vai usar as nossas ferramentas. Então, se algum dia eu quiser parar com a música, eu vou parar, mas Deus vai querer me usar ainda na música, mas se eu quiser só ir para um lado, eu vou poder. Mas mesmo assim, a música, ela desde sempre, ela foi presente na minha vida. Desde que eu me entendo por gente, desde pequeno eu sou apaixonado por música, sempre gostei. Então, como é uma coisa que eu sou muito apaixonado, é uma coisa que eu também amo compartilhar e amo, através disso, levar o evangelho. Muito bom, gente. E assim, a gente estava aqui antes de começar aqui a gravar, nos bastidores, né? E a Gabriela até comentou com a gente, né, minha filha maravilhosa, tá por detrás das câmeras hoje, gravando. Ela falou, ela fez uma pergunta que eu não estava no roteiro e falei, gente, eu vou perguntar real, é legal. Tem alguma música que, tipo, marcou pra você, assim? Tem, assim, fala, meu Deus. Tem. Foi na hora que a Gabi fez essa pergunta, minha cabeça, eu já tinha essa resposta para se alguém fizesse essa pergunta, mas ninguém nunca me fez. Ninguém nunca me fez essa pergunta. Bom. A resposta tem um vídeo que eu tenho no meu Instagram, não sei se eu tirei, porque eu literalmente sou low profile, eu não posto nada, não compartilho nada. Sem graça, gente. Eu só vivo a minha vida. Mas aí, eu acho que eu postei ele uma vez, não sei se eu tirei. Mas é um vídeo de eu pequenininho, em casa, com um violão gigantesco do meu irmão. E aí eu tô tocando uma música, eu acho que... Eu vou voltar ele pro meu feed. E aí, é uma música chamada One Way, da Hillsong. O meu irmão, ele ia muito em congresso missionário lá em Goiânia. E aí, ele trouxe esse CD da Hillsong. Eu sou apaixonado pela Hillsong desde quando eu sou pequeno. Mas, assim, absurdo. Um dos meus sonhos era tocar um dia com a Hillsong, se Deus quiser. Ministrar um dia louvor lá. Vai acontecer, em nome de Jesus. E aí, ele trouxe esse CD da Hillsong. E era um DVD, na verdade. E aí, ele colocou uma vez pra tocar pra eu assistir. E aí, eu lembro que eu fiquei fissurado naquele CD. Fissurado. E tinha uma música que era One Way, que é a que mais marcou a minha vida, assim, a música da minha vida. Se eu fosse escolher, a primeira música que me marcou foi essa, One Way, de música, de tocar, de musicalidade, de letra, de tudo, que eu ficava cantando ela, eu ficava em casa pegando o violão do meu irmão e fingindo que eu tava tocando com eles. E aí, essa foi a principal.
E de letra, também da Hillsong, se chama All I Need Is You. É uma música que ela basicamente só fala isso, All I Need Is You, mas que ela sempre que eu lembro dela, só de lembrar, ela já toca muito meu coração, porque é a verdade do evangelho, né? Que o presente que Deus podia ter nos dado é Jesus e ele já nos deu. Então a única coisa que nós precisamos é Jesus. E ela só diz isso, praticamente ela fica 3 minutos em All I need is you. E fica repetindo All I need is you, Lord, is you, Lord. Então ela fica repetindo isso o tempo todo. E aí eu sempre ouço ela e eu sempre choro, porque é a verdade do evangelho. A gente não precisa de nada, nada a não ser Jesus. O clipe dessa música mesmo. Linda, tá linda. Os 2 clipes, que tem um que eles estão fazendo missão no mundo, aí tem ela, e tem o primeiro, que é eles lá em 2003, 2004, por aí. Muito Isso bom, é bom. muito bom. Gente, e assim, sabe, Tatá, eu vejo assim muita gente, sabe, com muitos talentos. E às vezes, assim, por estar nos lugares, ou você tá conversando, sabe? Quando a pessoa começa a conversar, a gente já sente assim, sabe? Eu tenho sempre tive essa sensibilidade. Mas eu vejo assim, sabe, Tatá, muitas pessoas são talentosas, mas na real, no fundo, às vezes tem não sabe o propósito para isso, como usar. Então, assim, como você poderia falar e, assim, compartilhar sobre isso, sabe, no meio, pra gente? Como que você poderia... como que eu posso dizer? Deixa eu pensar aqui. Oh, Jesus, me ajuda. Muitas pessoas talentosas, mas elas não sabem o real propósito por detrás desse talento. Como compartilhar e usar isso no reino? Essa é a pergunta. Então, assim, como que você poderia, assim, de fato, poder ajudar outras pessoas que às vezes têm talento, elas compartilham, elas cantam, elas tocam, elas falam, certo? Mas no secreto, assim, no dia a dia mesmo, estão perdidas, entende? O talento, eu sou um pouco descrente quanto a talento e dons na questão da pessoa nascer. Dons eu acredito que existam, obviamente, a gente aprendeu tudo isso. Mas eu acredito que, por exemplo, na música, a pessoa tem pessoas que têm mais aptidão e tem outras que elas vão treinar e vão ser melhores das que têm mais aptidão. É igual futebol, é igual outras coisas. Mas a partir do momento que a pessoa ela vê que ela tem mais aptidão, que ela tem mais interesse por desenvolver aquilo, tem um grande amigo meu chamado Azaf Borba. Ele é pintor, ele é artista. Eu conheço. Azaf. Ele é artista plástico. Que eu conheço? Ele, lá do... Da GC Hop? Isso. Era também, na época todo mundo. Todo mundo se conheceu lá. E aí, ele é muito interessante que hoje ele vive da arte, do marketing. E ele Legal. é muito criativo, muito criativo. Uma pessoa que, sim, a cabeça dele é 1000 de criatividade. E eu vejo que quando eu encontro alguém que tem aptidão para alguma coisa, seja ela qual for, às vezes eu converso com os meus alunos e eu vejo que os meus alunos, 80% deles não querem virar músico. Eu tenho uma aluna que quer virar música hoje, músico de ofício. Então eu tento ver o que eles querem para poder aconselhar eles. Tem gente que não vai ter aptidão para música, não vai conseguir. Eu conheço gente, eu já dei aula para pessoa que não vai de jeito nenhum, mas a pessoa é extremamente boa em videogames. Ela joga tudo muito bem, ela destrói todo mundo. E aí, como que você vai falar pra pessoa que ela tem que viver ela tem que ser músico, sendo que ela não é boa? Então, assim, Forte isso, gente. Trabalhar, isso é trabalhando. Ela pode vir a trabalhar, pode vir a treinar e um dia ela será boa, mas é um esforço que, vamos dizer assim, é um esforço gasto à toa. Como se a gente jogasse pérolas para porcos. Eles vão digerir a pérola, mas foi jogada para nada. Forte. Uau! Boa, Tatá. E assim, hoje, e pensando, é uma pergunta, sabe, que assim, já teve momentos que você pensou assim, cara, vou desistir de tudo isso, todos os chutar dias. o balde, vou chutar o balde. Todos os dias. Brincadeira. Como que você... Não, é sério, como que você faz pra não desistir e continuar no chamado, né, gente? Pelo amor de Deus. No que Deus chamou ele pra fazer, né? Eu tenho 2 irmãos. Um é engenheiro e o outro é médico. Querendo ou não, eu acabo vendo a vida dos dois. E o meu irmão, que é médico, ele tem uma condição financeira muito boa. Que Deus proveio a ele. Ele estudou bastante pra isso, Deus ajudou ele nisso.
Mas, às vezes eu fico pensando, eu trabalhando bastante, eu não consigo ter, vamos dizer assim, o que ele ganha em um ano, o que ele ganha em um mês, eu não consigo ganhar em um ano, talvez. Então, às vezes eu penso, eu falo, Deus, e se eu mudasse de profissão? O que o senhor acha? Mas aí eu fico pensando, eu não sei o que eu seria tão bom, o que Deus me usaria, não que me usaria tanto, né? Porque ele usa em qualquer coisa que a gente quiser. Mas eu não sei o que eu conseguiria fazer tão bem. A música eu aprendi, Deus me deu o talento, Deus me deu a dicção, os dedos. Eu digo que não sou eu que estou tocando quando eu estou tocando, eu não sei o que eu faço, eu não consigo explicar com palavras o que eu estou tocando. Hoje eu faço faculdade de música, mas eu não sei explicar. Então, Cara, e assim, você aprendeu sozinho, né? Foi aprendendo como foi? Foi, né? Uau. Foi sozinho. E aí eu não sei explicar. Então eu vejo que é uma coisa que Deus ele me capacita para fazer. Então é uma coisa que eu vejo, eu gosto da aula, é legal dar aula. Tenho alunos que são desafiadores, mas alguns alunos eles te dão ânsia de dar aula porque eles querem aprender e querem sugar o seu conhecimento. Então dar aula é muito legal. Eu gosto de ver a evolução de alunos. Isso é muito legal. Então eu não sei, eu já tentei trabalhar com outras coisas. Eu falo música, audiovisual e vídeo, né? Que eu gosto muito de tecnologia, eu gosto muito de informação. Nerd, gente. Total, Eu tô brincando. total. É super talentoso. Super nerd. Eu tava até comentando com o Luiz que eu acho que eu sou meio nerd. Antes eu não achava não, mas eu acho que eu sou meio nerdola. E aí eu... Não, mas isso é bom, tá, gente? Isso é bom. É uma pessoa muito inteligente. Aí. Gosto muito. Inteligente nem tanto. Eu só Sim, gosto de tecnologia. Tem facilidade. Mas essa questão... me perdi no meu raciocínio. Enfim, continua. Como não desistir? É verdade. Então aí o que eu penso sobre não desistir é entender que onde Deus me colocou eu vou estar sendo útil e onde Ele me levar eu vou estar sendo útil. Então o que me faz não desistir da música ou não desistir de nada é saber que eu tenho alguém que me sustenta, que é Deus. Então a única coisa que não me faz desistir de nada na vida é Deus. Se eu pensar em um dia mudar para outra profissão, tudo bem, mas desistir, talvez não desista, mas talvez mude de profissão, mas continue com a música. Mas desistir eu não tenho como desistir se teve alguém que não desistiu de mim, né? Então é meio difícil eu desistir. Eu seria muito egoísta. Meu Deus do céu, gente. Uau! É isso. Meu Deus, agora tô respirando aqui. Calma aí. Eu acho assim, Tatá. Eu falo que o dom, assim, penso eu, né? Que o dom é uma semente. Mas o solo, se o solo tiver forte, é como um caráter mesmo, né? Porque não adianta a gente também ter dons, talentos, mas também o nosso caráter não estiver alinhado com o coração do Senhor, né? Então, porque trabalha, assim, querendo ou não, esse meio, né, da mídia, enfim, de artistas, né? Nem gosto de falar muito isso, mas é real isso. Mas é um meio que trabalha muito o ego, né? O caráter, o ego, a vaidade. Então, querendo ou não, está tudo relacionado a isso, né? Então, a gente precisa estarmos firmados em Deus para que a gente possa, de fato, viver da forma que Ele quer, para que isso não possa subir para a nossa cabeça, né? E não perder nossa essência, né? Então, assim, como muitos já me conhecem também, eu passei por esse meio, né? Então, assim, sempre estava envolvida com pessoas assim. E por um tempo, sabe, tipo, eu cheguei a um ponto mesmo de falar, meu Deus, não é isso que eu quero, né? Como nos outros episódios que eu falei. Mas, pra mim, realmente, falar, cara, é Deus, porque se não for Ele, não faz sentido. Não é sobre meu nome, não é sobre a marca, né, a Cami, mas é tudo sobre Ele, né? Então, é isso, sabe? E hoje, assim, eu vejo o Natanael como um exemplo, assim, como eu nem sei se eu mencionei, mas ele é um dos líderes dos adolescentes, né, do Rocket. E assim, eu gosto de falar isso, ele é a esposa dele, certo? E assim, querendo ou não, é uma referência de um casal jovem, entendeu? Que sabe sobre os princípios com Deus, sabe? Então, assim, estar envolvido, aconselhando pessoas da idade dele, né? São jovens, né?
E eu me sinto até jovem quando eu tô perto. Uma jovem senhora, sabe, gente? Não, mas é sério. E assim, sabe? Vejo... E não somente no âmbito da igreja, mas no trabalho, na aula de música. Como que você... Porque eu acredito eu que muitos estão ali, muitos alunos, chegam em você e começam... Tá lá, tem um dia que não tá ok... Mas tem um dia que você tá ok, que você quer dar o melhor ali, você só quer curtir. Porque eu falo assim, a música, né, toca muito nas nossas emoções. Então, assim, se um dia que você não tá bem, um dia que você não tá legal, um dia que você tá muito feliz, e querendo ou não, a gente passa isso, sabe? A gente vive ela assim eu falo isso, a gente vive na pele, né? Então assim, como você já passou por situações de você estar com seus alunos, atendendo seus alunos, enfim, aconselhando pessoas de não estar num dia legal, chegar lá na sala de aula, na aula de música e, enfim, tem algum momento que já tipo te marcou? Com certeza, com certeza. Não vou lembrar de cabeça um momento que me marcou, mas eu tento sempre ser... Como posso te dizer? Eu tento sempre ser eclético na minha aula e dinâmico. Eu não tento só trabalhar música na minha aula. Tanto que antes de... Na primeira aula com o meu aluno, eu passo 40 minutos da aula só conversando com o aluno. Uau. Pra saber o que ele gosta, como que é a família dele, quantos filhos, por exemplo, se é mais velho, se ele tem filhos, com o que ele trabalha, qual que é o interesse dele com a música, por que ele quer aprender a tocar piano, o que ele quer aprender tocando piano. Então eu sempre tento conversar bastante. Acaba que eu sou o professor, eu acho que lá na escola que mais conversa com os alunos, porque todos eles têm uma amizade bem próxima de mim. Tanto que um dos meus alunos, chama Eduardo, ele fez aula comigo durante muito tempo. E aí a gente virou muito amigo, assim, de jogar. Aí a gente, toda noite, às vezes eu tô jogando em casa, às vezes eu ligo lá pra jogar, eu entro no videogame, entro na sala de bate-papo e ele entra lá, ô professor, como é que o senhor tá? Tá bem? Como é que estão as coisas? E sempre a gente conversa, sempre a gente tá conversando. Legal. Isso surgiu através de uma aula, através de uma conversa que a gente descobriu, eu gosto de jogar videogame, o que você gosta? Valorant. Também gosto, vamos jogar então, vamos marcar um dia pra gente jogar. E aí, foi isso. Então eu sempre tento entender o aluno no dia que ele tá. Então, por exemplo, se às vezes eu vejo que o aluno ele chegou meio cabisbaixo, tá fazendo um trem meio xoxo, não quer olhar muito pra nada, eu nem começo a aula, eu já começo conversando, tá tudo bem, o que aconteceu. Mas já teve, às vezes, a aula é de a pessoa chorar na aula e aí a gente vai conduzindo a pessoa. E aí, não, vamos tocar, vamos esparecer tocando isso aqui, aí a gente vai tocando, e a pessoa vai se aliviando, se sentindo melhor. Muito bom, gente, muito bom. É muito bom. E até porque às vezes tem casos de alunos que às vezes nem tá ali porque quer, às vezes o pai 80%. Fica... Olha isso. 80% dos alunos... querendo ocupar, ter alguma atividade. Não vou dizer 80, né? Porque tem muitos alunos meus que gostam de fazer aula. Mas eu diria que 60% dos alunos, eles não querem fazer aula de música, eles só estão ali porque os pais levam. Meu Deus. Certo. Sério. E aí... É uma coisa que você tem que e acaba dosar. frustrando, né, gente? Porque fazer uma coisa que você não quer, não faz muito sentido, né? Às vezes você fica com muita preguiça. Não quer. Tipo, que saco. Justamente. Então aí você tem que ir dosando, conversando. Às vezes eu levo jogos de tabuleiro pra sala, pra gente jogar. Cara, antes que da legal. aula, depois da aula. Eu falo que... Então não é só uma aula, viu, gente? É tipo uma terapia. Não é. Eu acho. Tá, vamos lá. Pra próxima pergunta, Tatá, antes que eu mudo meu foco aqui, né? E um conselho que você daria pra um jovem, sabe? Que tem esse dom, que não tem o incentivo da família, não tem incentivo de ninguém, pelo contrário, já escutou muito... Quando você escutou palavras que não encorajaram, tipo, sua voz é desafinada, nossa, canta menos, tá feio, nossa, não sei o quê. E palavras que, querendo ou não, eu tô falando isso por que eu tô falando isso? Porque eu já escutei isso, sabe? E isso eu sei que me travou por muito tempo, entendeu? Então, assim, pessoas jovens e adultos que já escutaram palavras assim, certo? E pela timidez, né? Eu sou uma pessoa tímida, tá? Mas, assim, pessoas que podem se identificar comigo, com a minha vida, certo? E como escutaram isso de pessoas aleatórias, certo? Que tem um bloqueio. Como destravar isso? Como romper isso? Como... É isso.
Uma boa pergunta. Eu gosto muito e é a minha base sólida é a Bíblia. Então, se eu for dar algum conselho, eu pegaria as pessoas da Bíblia, obviamente. Moisés, que era gago. Obviamente, eu tenho certeza absoluta que muita gente virou pra Moisés e falou bem assim, Joe, não fala nada não, fica quieto, você não consegue falar, você não consegue pronunciar uma palavra sem falar direito. Então fica quieto. Deus não chamou você, fica quieto. E, com certeza, Moisés, ele deve ter ouvido aquelas palavras e, com certeza, deve ter ficado chateado. Mas o que consola Moisés e o que, na minha opinião, me consola é que eu não faço para homens, eu faço para Deus. Amém. Então, se você algum dia ouviu que sua voz é desafinada, top. Se você um dia ouviu que você toca mal, top. Se você ouviu um dia que você não serve para tocar, se você não serve para estar no louvor, top. Glória a Deus. O que você tem que fazer é obrigado, Jesus, porque o Senhor está moldando o meu caráter. Uau. Obrigado, Deus. Muito obrigado por essas pedras que são jogadas a mim, porque o Senhor está me fortalecendo. Porque eu estava ouvindo hoje o Hernandes Dias Lopes falando que sobre Paulo ir para Roma, quando ele foi para Roma e naufragou. Deus queria que ele estivesse em Roma, Paulo queria estar em Roma, mas no meio do caminho ele naufragou. E a gente pensa, como que isso é possível? Deus queria que ele estivesse em Roma, então se Deus quer, não vai acontecer sempre? Vai, mas não vai ser melzinho na chupeta, não vai ser tranquilo. Vai ter tribulações. Você vai ter gente que vai falar que você não serve pra nada, que você não sabe cantar, que sua voz é ruim, que sua voz é desafinada. E aí, o que você tem que falar é, obrigado, meu irmão, glória a Deus. Eu vou orar então pra Deus me dar uma voz melhor, pra Deus afinar mais minha voz. Porque é isso que a gente tem que fazer. Nos últimos tempos eu tenho pensado muito sobre críticas e rejeições. Forte. A gente só aceita críticas e só aceita rejeições quando a gente não entende quem Jesus é. A gente só aceita essas coisas quando a gente entende quem Jesus é. Porque se você não entende quem Jesus é, você não entende que toda crítica que foi jogada sobre você é verdade. Você não é nada, você não serve pra nada, Deus não precisa de você, mas Meu Ele Deus. quer você. Então, se você está chateado com palavras que foram jogadas sobre a sua vida, meu irmão, eu te dou um conselho. Busque na palavra de Deus, busque discernimento, porque você tem que entender que você não é nada, a gente não é nada. A gente não serve pra nada, a gente não presta. Todos os homens pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Mas teve um que morreu por nós e nos salvou. Então, Ele nos capacita. É Ele que dá o discernimento, é Ele que dá, vamos dizer assim, o talento. É Ele que ajuda você a aprimorar. É Ele que te capacita. Eu já ouvi muitas histórias de pessoas que relataram isso. E eu sempre entendi isso eu comecei a entender melhor agora, que as críticas vão ter dificuldades. A vida do crente ela é moldada em cima de dificuldade. Não tem nenhuma pessoa na Bíblia que não passou dificuldade. Nenhuma. Em nenhum momento sequer. O próprio Jesus, ele passou dificuldade. Ele estava com os discípulos e passou dificuldade. Os discípulos de Jesus, eles iam pregar num lugar e depois não queriam mais que eles fossem. Então, a nossa vida vai ser cheia de pessoas falando que a gente não presta, que a gente não vai dar certo, que a gente canta mal, a gente toca mal e tudo bem, ok. Quem tem que achar que eu tô tocando mal é Cristo. Se Cristo acha que eu tô tocando mal, eu tenho que pedir para Ele discernimento para tocar melhor. Pai, me ensina a tocar melhor, me ensina a cantar melhor. O Senhor é pro Senhor o meu louvor, a minha vida é para Ti. Seja ela qual for. Às vezes você é engenheiro, você é médico e às vezes a pessoa fala, cara, esse seu projeto, vamos dizer que você é arquiteto, esse seu projeto arquitetônico ficou horrível. Nossa, que feio. Você tem que entender que tá bom, amém. Glória a Deus. Nem Tá Jesus melhor. agradou todo mundo, né? É isso. Meu Deus! Socorro! É forte. É forte, é isso. E, enfim. E pra finalizar, a última pergunta, porque eu quero muito que o Tatá possa... Eu quero que ele possa escolher uma música pra tocar, sabe? Pra gente. Ele canta também, né? Mas hoje ele vai tocar. E é um instrumento que eu gosto muito, é um instrumento que na verdade eu sempre gostei, né, também de música, sempre gostei, falo do clássico, né? Então, tanto sax, violino, enfim. E aí eu falei, Tatá, leva o violino
tipo, dar uma palhinha pra gente. Deixar fluir. Porque eu falo que o instrumento em si, quando ele tá tocando, gente, você já chegou em algum restaurante, já chegou em algum ambiente que só tá som ambiente? E eu acredito que através do som ali, sabe? Não precisa nem ter voz, sabe? Mas você ser tocado pelo Espírito Santo, você já passou por isso? Já sentiu isso? Cara, que lugar é esse? Nossa, que ambiente top. Então, assim, eu senti muito no meu coração, no meu espírito mesmo, sabe? Que ele pudesse trazer o saxofone, pra ele poder ministrar um louvor pra gente, sabe? Mas antes de mais nada, antes de ele começar a tocar aqui, eu gostaria de te perguntar, Tatá, pra gente fechar assim de perguntas, né? Esteve alguma experiência marcante pra você que envolveu a música no agir de Deus, que você fala assim, tipo, esse testemunho é muito forte, tipo, meu Deus, uma coisa marcante, sabe? Rapaz, já teve bastante. É difícil pensar numa agora específica, mas eu acho que uma é que um dia eu tava tocando na igreja saxofone e aí tinha uma amiga minha que tava com dor de cabeça. E aí ela, no culto, ela orou e pediu pra... Ela tava no meio do culto, né? Ela tava com muita dor de cabeça. E aí ela orou e pediu pra Deus tirar a dor de cabeça, né? Porque ela queria estar ali no culto presente, tranquilo. E aí ela falou que na hora que eu toquei saxofone, a dor parece que foi tirada assim, instantânea. Eu acho que essa é a que mais me marcou, assim, que é uma coisa que eu sempre pedi pra Deus. Deus, que eu seja usado assim como o Senhor for usado, que o meu sopro, o meu toque, a minha canção, a minha voz possa curar outras pessoas, mas não porque sou eu, mas é porque é o seu Espírito fazendo. Amém. Top. É isso. Ministra pra gente. Amém, amém. Bora pensar na música. Meu Deus, gente, meu Deus. Se deixar, a gente vai ficar continuando aqui conversando. Muito bom, glória a Deus, glória a Deus. E então, enquanto ele arruma ali, eu sinto de falar pra vocês, sabe? Que você às vezes tá passando por um momento que tá... Um momento duvidoso, sabe? Um momento que, tipo, meu Deus, será que eu fui chamada pra esse tempo mesmo? Será que eu fui chamada pra música, pro louvor, pra arte, né? E teve palavras que teve um bloqueio, certo? Estou aqui para declarar sobre a sua vida e que os sonhos de Deus, eles vão se cumprir na sua vida. Eu estou aqui para declarar sobre a sua vida que nenhuma palavra, ao contrário, lançada sobre a sua vida, vai te paralisar e fazer que você não possa viver a promessa e o propósito de Deus sobre você. E você que faz aula, às vezes, muito obrigada pelo pai, pela mãe, tipo, porque às vezes até sonho de um pai, de uma mãe, sabe? Que queria que um filho toque, que seja um artista. Estou aqui para falar que nada é em vão e tudo tem um propósito. E a gente aprende até mesmo nesses momentos de obrigação. Por ter aceito esse convite, me sinto honrada por ter você junto com a gente, tá caminhando com a gente. Eu me sinto honrada em caminhar com você e que Deus continue te usando. Amém. Sobre os seus dons, sobre os talentos que Ele confiou em você, sabe? Amém. Tanto na música, como nos videogames,
como ter colocado pessoas que de alguma forma te conecta, sabe? Se conecta contigo para você ser um instrumento de Deus na vida delas. Amém. Obrigada pelo Glória seu a sim Deus. aqui, viu? No Camicast. Eu que Show. agradeço. Obrigado pelo convite. E se esse episódio falou com você, curte, comente, compartilhe. E eu tenho certeza... E se esse episódio fez sentido pra você, curte, comenta, compartilha. Eu tenho certeza que pode edificar outra vida. E é isso, simbora e até o próximo episódio. Até mais.